Essa palavra transtorno, né, um transtorno de comportamento, uma alteração, ela está relacionada a um programa biológico que está ativo. Então, para a gente entender isso, eu preciso entender assim: existe algo que teoricamente está alterado. E o que, que está alterado? Uma pessoa que tem um transtorno relacionado a uma hiperatividade e um déficit de atenção. Então, quando a gente fala em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente tem que dividir isso, onde o transtorno de déficit de atenção ele está relacionado ao córtex sensitivo, tá? Então, você vai entender a nível cerebral, existe uma área do nosso cérebro que é o cérebro mais evoluído, que é o córtex cerebral. Ele é dividido em algumas áreas. Então nós temos aqui, ó, nós temos a área que nós chamamos de córtex pré-frontal. Depois a gente vai ter, depois do córtex pré-frontal, em toda essa região, a gente vai ter o córtex motor, que é a parte dos movimentos. Depois a gente vai ter o córtex sensitivo, que é a parte que a gente vai trabalhar em cima do TDA, TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção. Hiperatividade já está relacionada ao córtex motor. A gente vai entender isso. E depois nós temos o córtex pós-sensitivo, depois nós temos o córtex visual, e nessa região aqui nós temos o córtex temporal. Beleza. Nessa subdivisão, nós vamos ter aqui, então, o córtex pré-frontal, que está relacionado ao nosso pensamento, à deliberação de ideias. É nessa região verde aqui que vai estar relacionada à ansiedade, principalmente, compulsão alimentar. Se você, inclusive, quer aprofundar nesse conteúdo, eu tenho um curso pequeno, um curso onde você vai aprender tudo sobre ansiedade, compulsão alimentar, diabetes, tudo dentro desse curso. Também está aqui no card, basta você clicar e fazer parte da nossa turma da interpretação biológica da ansiedade. Então, depois desse córtex pré-frontal, que é o da ansiedade, nós vamos ter o córtex motor. E no córtex motor é onde está relacionado a hiperatividade. Depois do córtex motor, nós vamos ter o córtex sensitivo, que aí sim está relacionado ao déficit de atenção. Então vamos tentar entender isso. Quando a gente fala, então, em córtex motor, que controla o quê? Os movimentos. Então são conflitos biológicos relacionados a movimento. Então vamos tentar entender o que é um conflito biológico de movimento. Sempre o córtex motor, ele é um movimento interrompido. Por exemplo, imagina que você está jogando futebol e você vai chutar a bola, vai fazer o gol do campeonato e a pessoa trava você. E você não consegue chutar. Esse é um bloqueio. Pode ser um bloqueio no vôlei, pode ser um bloqueio no basquete, onde a pessoa vai fazer uma cesta e leva um toco. O que é isso? São movimentos interrompidos. Só que isso também pode estar relacionado a uma mãe que não deixa o filho fazer alguma coisa. Então o filho quer ir jogar bola, brincar na rua, na minha época era assim antigamente, né? Brincava de futebol na rua, adorava. E aí a minha mãe, por exemplo, falava assim, você não vai sair. E eu ficava lá na grade, olhando meus amigos jogar futebol. O que é isso? É um conflito motor. Essa criança pode se tornar hiperativa, porque ela está vivenciando constantemente um movimento interrompido. Ou seja, eu quero sair de casa para jogar futebol, mas minha mãe não deixa. Eu estou preso. Então, essa palavra é muito importante. Muitas vezes a pessoa está presa num relacionamento, ela se sente aprisionada. Muitas vezes ela se sente de mãos e pés atados. E ela não consegue se libertar disso. Então essa palavra liberdade, aprisionamento, tudo isso vai envolver o conflito motor. Então sempre situações onde você quer dar um passo e não consegue. Imagina uma pessoa que agora ela tem que ficar em casa cuidando dos pais, porque ela não pode mais viver a vida dela, porque talvez, sei lá, talvez o pai morreu e ela tem que cuidar da mãe, e os outros irmãos não ajudam. Agora ela pode se sentir aprisionada ao pai, e ela não consegue progredir na vida dela, viajar, curtir, passear. Às vezes uma pessoa que acabou de aposentar e falou assim, agora com 50 e poucos anos, aposentei e vou conhecer o mundo. Não posso, porque agora eu tenho que cuidar do meu pai, porque os meus irmãos não ajudam. Independentemente da causa aqui, essa pessoa pode desenvolver um conflito motor. E ela pode ter, sim, hiperatividade. Só que além da hiperatividade, ela pode ter outros padrões de comportamento. Ela pode também ter outros sintomas, como por exemplo as paralisias. Nessa região do córtex sensitivo, perdão, nessa região do córtex motor, a pessoa pode perder movimentos. Ela pode começar a ter esclerose, ela pode começar a ter muita perda de movimento relacionada à esclerose múltipla, esclerose lateral, ela pode ter paralisias, ela pode perder temporariamente alguns movimentos do corpo. Ela pode, inclusive, dependendo da fase que ela se encontra, ter alguma alteração de movimento, fazer algum exame cerebral, alguma tomografia e identificar, por exemplo, um tumor, dependendo da fase que ela se encontra. Já tive paciente exatamente assim. Começou a ter alterações de movimento, depois começou a ter algumas outras crises, e aí ela foi fazer um exame, uma tomografia e identificou que tinha um tumor. E aí quem está dentro do meu curso consegue entender exatamente
que fase específica que ocorre o tumor cerebral. E tudo que eu estou te explicando aqui, o que você precisa abordar com o seu cliente, com o seu paciente, que tem hiperatividade? Ele vivencia, olha bem essa palavra, vivencia recorrentemente um conflito motor. Existe algum movimento que ele é interrompido de fazer, seja um esporte que ele quer praticar, seja a escola que ele não quer ir, você obriga ele a ir. Sempre um movimento que ele não quer fazer, ele é obrigado a fazer, ou obrigado a ficar parado. Seja nesse exemplo que eu dei, de ficar em casa e os amiguinhos brincando e você não pode. E aí você se sente preso. Então, qualquer situação que te cause um aprisionamento e você não consegue correr, não consegue caminhar, ou não tem a permissão, essa palavra é muito importante. Eu não tenho a permissão. Eu sei que eu posso executar um movimento, mas eu não tenho permissão. Então, pode ser um irmão, que o irmãozinho menor bate nele, agride ele, e quando ele vai lá e agride um irmão menor, a mãe pune o irmão mais velho. Ela bate nele, ou põe de castigo, ou corta o videogame, o computador, enfim, o que ele gosta de fazer. E automaticamente ele sabe que quando o irmãozinho bate nele, ele sabe que ele consegue agredir, mas ele não tem a permissão da mãe ou do pai. Então, esse aprisionamento, onde você tem um movimento interrompido, pode ser um tapa que eu queria dar, eu não posso. Pode ser um tapa que eu quero dar no meu chefe, mas eu não posso, não devo fazer isso. Então, esses movimentos interrompidos, você vai ter que analisar, porque se a pessoa apresenta uma alteração de movimento, por exemplo, no membro superior, é uma coisa, se é no membro inferior, é outra coisa, se ela tem hiperatividade como um todo, é outra coisa, se ela tem pernas inquietas, fica sempre mexendo a perna, é outra coisa. Então, cada padrão de movimento você vai trabalhar aqui. E nessa região do córtex motor também vai estar relacionado ao Parkinson, que também é um conflito de movimento, mas com algumas particularidades.